No vídeo de hoje eu quero fazer aquela atualização clássica aqui no canal sobre o preço de vários ativos, incluindo o Bitcoin, que está muito próximo dos 112 mil dólares, mas quero falar também sobre prata e sobre ouro, que estão com comportamentos bastante interessantes. Vamos falar sobre tudo isso no vídeo de hoje, mas antes de começar o vídeo eu gostaria de lembrar que nós temos uma parceria com a BIPA, então você pode utilizar o cupom SATOSHI para ganhar até R$ 100 em Bitcoin. A BIPA é uma exchange onde você pode comprar e vender Bitcoin. Eles têm cartão cashback em Bitcoin, soluções na Lightning Network e várias soluções bitcoinheiras, então se você tiver interesse, dê uma olhada na descrição do vídeo com link e todas as informações. Bom, o preço do Bitcoin, então, está agora em 111 mil dólares, quase 112 mil dólares. Teve uma valorização significativa aqui recentemente, então, em torno de 2% em dólar, desde que o preço havia caído para 109 até 108 mil dólares. Então, foi uma correção bastante interessante que aconteceu recentemente, aí, principalmente em função das liquidações aí do pessoal que estava alavancado no mercado, o que pode ser interessante aí numa questão de médio e longo prazo, porque geralmente, certo, quando muitas pessoas estão alavancadas, aí o risco, a volatilidade no mercado pode subir um pouco, certo? E o que a gente está vendo neste ciclo é um ciclo um pouco mais lento e gradual, com mais adoção institucional e menos volatilidade que nos ciclos anteriores. A gente já mostrou isso aqui em outros vídeos no canal, quando a gente olha o Maier Multiple. Então, muito embora a gente esteja próximo da máxima histórica, ele ainda está abaixo aí da média histórica de 1.3 e relativamente com pouca volatilidade se a gente comparar com o restante do tempo no passado, onde a volatilidade do Bitcoin era muito maior. Então, é um ciclo um pouco diferente dos demais, a volatilidade vem caindo e este é um ciclo aparentemente mais tranquilo e menos volátil que os demais. Então, sim, a gente teve aí uma máxima histórica em 124 mil dólares e agora uma correção relativamente saudável aí no preço do Bitcoin. Então, uma certa liquidação do pessoal que estava alavancado aí, esperando uma alta um pouco maior no preço do Bitcoin. Bom, em reais aqui, então, preço muito próximo aí já dos 600 mil reais, preço do Bitcoin. Então é interessante porque o dólar está relativamente barato, se a gente levar em consideração que chegamos aí com um dólar acima de 6 recentemente, né, aqui então em abril de 2025, certo? E agora, aqui é o preço, aqui é o euro, né? Aqui então em janeiro, né, de 2025 tivemos o dólar acima de 6 e agora temos o dólar a 5.3. E esse é um movimento principalmente que está acontecendo no dólar em função de várias políticas, inclusive de redução na taxa de juros, porque se a gente pegar aqui o euro, por exemplo, o preço do euro em reais está ainda acima de 6 e muito próximo da sua máxima histórica. Então não é que o real ficou muito mais forte, mas em função de uma política de taxa de juros dos Estados Unidos, o dólar aí se desvalorizou frente à maior parte das moedas no mundo. E isso tem muito a ver com a dívida também. Basicamente, para quem não sabe, boa parte do sistema financeiro atual é lastreado em uma dívida essa que está crescendo em todos os países do mundo praticamente, né? A gente fala aqui sobre os Estados Unidos principalmente porque é a maior economia do mundo, é a moeda mais importante do mundo ainda, e aqui para o caso dos Estados Unidos especificamente, eles têm mais de 37 trilhões de dólares de dívida essa que está crescendo a cada dia, então é um problema bastante perigoso e não é um problema relacionado a um governo em específico que começou esse problema, mas é um problema intrínseco às moedas fiduciárias, certo? Então, por exemplo, nesse gráfico vocês podem ver a perda de poder de compra do dólar aí, que é uma moeda fiduciária, desde 1913, né? Então, basicamente quando as moedas são controladas por políticos e burocratas, a tendência é que eles possibilitem a expansão da base monetária para se beneficiar nesse processo via efeito Cantillon e a gente acaba pagando a conta via inflação. Então, a questão da dívida aumentando, da perda de poder de compra da moeda e por aí vai, é uma consequência quase que lógica aí das moedas fiduciárias, de moedas que são controladas por políticos e burocratas. Aqui tem o gráfico do real, certo? Esse gráfico aqui já faz um tempo que foi feito, né? Então, o real se desvalorizou ainda mais, já perdeu bem mais aí de 85% do seu poder de compra desde 1994, desde o plano real. Então é interessante isso porque a gente vê o preço do Bitcoin subindo quase que exponencialmente, né? Então,
desde 2016 com mais de 24.000% de valorização em dólar. A gente pensa, putz, o Bitcoin ainda está explodindo, e de fato sim, o Bitcoin veio talvez para substituir o sistema financeiro global que está falido. A disclaimer que eu sempre faço aqui no canal, é que isso não é uma dica de investimentos, então a gente não tem como prever o futuro, mas realmente a valorização do Bitcoin nos últimos anos é extremamente expressiva e chama a atenção de todo mundo. Não à toa, grandes players aí estão entrando com força no Bitcoin, como é o caso da BlackRock, uma das maiores gestoras de investimentos do mundo, né? E hoje em dia, quando a gente pega aí o Bitcoin, então um ativo sólido, escasso, que tem como objetivo preservar valor em um momento de crise, isso faz lembrar, por exemplo, de outras vezes em que isso aconteceu no passado. Tem, por exemplo, o caso do ouro na República de Weimar, na Alemanha, né? Onde atualmente é a Alemanha, e basicamente o ouro se valorizou quase que exponencialmente aqui, certo? Se valorizou em relação à moeda, que estava sendo desvalorizada na época com várias medidas populistas e inflação, né? Que é a expansão na base monetária. Então, isso aqui parece muito gráfico do Bitcoin, né? Se a gente analisar em longo prazo, né? Um gráfico com uma valorização brutal aí. Mas era o gráfico do ouro, um ativo relativamente estável, mas que, sendo uma alternativa aí em um período de hiperinflação, então era um ativo que se valorizava muito. E a mesma coisa a gente tem com o Bitcoin, guardado as devidas proporções, né? Claro, é uma tecnologia nova, então tem toda a questão da adoção, né? Quando a gente pensa no preço de qualquer ativo, a gente lembra imediatamente, para quem conhece economia, de oferta e demanda. Em relação aí à demanda do Bitcoin, sim, está crescendo, né? É um ativo mais novo que o ouro, por óbvio. O ouro é um ativo que existe há milênios aí como reserva de valor, ou, enfim, como um ativo para joias e por aí vai, né? Objetos aí. Bom, enfim. Mas o Bitcoin, então, tem essa questão da demanda crescente, e a oferta aí é muito similar ao do ouro, talvez até mais escasso, porque a oferta do Bitcoin, ela é reduzida pela metade a cada 4 anos, período de halving, né? Enquanto que o ouro tem uma escassez física, mas se, por exemplo, o preço do ouro subir muito, pode ser que existam locais que hoje em dia não vale muito a pena minerar, mas que possa ser rentável, né? Então é interessante aí esses paralelos, a história mostrando quais são os incentivos das moedas fiduciárias, moedas controladas por políticos e burocratas, né? E quando a gente fala moedas fiduciárias, a gente remete à questão de 1971, mais especificamente, né, que foi quando aconteceu a quebra do acordo de Bretton Woods, da paridade dólar-ouro, e desde então a moeda é muito mais fraca, né, no sentido de que políticos e burocratas têm uma permissão muito maior para poder controlar e manipular o dinheiro, né. Então, desde 1971, final do acordo de Bretton Woods nos Estados Unidos, então Richard Nixon, na época, revogou a paridade do dólar com o ouro, e a dívida americana explodiu, inflação acumulada também, quantidade de dólares em circulação, déficit federal, o valor de dólar caindo e por aí vai, vários problemas, né, da moeda fiduciária. E o Bitcoin, então, ele se propõe a resolver este problema. É uma tecnologia que pode, muito possivelmente, resolver esse problema, não à toa ele vem se valorizando. Mas é interessante também outros ativos escassos aí se valorizando bastante, com toda a questão da crise da dívida global. Então a gente tem a prata se valorizando muito aqui, né? Se a gente pegar aqui, por exemplo, os últimos 6 meses, 30% mês, 16%, nos últimos 5 dias, 7%. Enfim, é um ativo que está se valorizando muito, a prata. Novamente, um ativo escasso. E se a gente pegar o ouro também, um ativo que está se valorizando muito. Também aqui na máxima histórica, o ouro chegando em quase $4.000, né? Então é realmente bastante interessante essa disparada de ativos que são escassos, né? Bitcoin, prata, ouro. Aqui temos também SP500, então ações de empresas, né, que principalmente desde as políticas de quantitative easing lá nos Estados Unidos e no mundo, vem se valorizando muito aí com mais de 800% de valorização em dólar. Claro que não chega perto de Bitcoin, nada aqui chega perto da valorização do Bitcoin, né, se a gente analisar no longo prazo, mas é realmente muito interessante como esses ativos que são relativamente escassos, talvez menos escassos que o Bitcoin, mas escassos, cada um conforme a sua característica, vem se valorizando conforme a dívida vai crescendo, a dívida global vai crescendo, e esse sistema fiduciário, né, políticos e burocratas controlando muito ativamente a economia, o socialismo monetário, né, vem colapsando,
certo? Então é muito interessante ver isso acontecendo, é um momento bastante histórico. É claro que isso pode demorar mais tempo do que a gente espera, mas a tendência é que as moedas fiduciárias colapsem e no final dos contos precisaremos de um substituto. Pode ser que seja o Bitcoin, existe uma grande possibilidade que isso aconteça na minha humilde opinião, embora o disclaimer aqui do canal seja sempre o mesmo, né? Não é uma dica de investimentos, não temos como prever o que vai acontecer, mas existem vários ativos escassos aí se valorizando conforme as moedas fiduciárias vão colapsando e o Banco Central dos Estados Unidos se vê preso, não só dos Estados Unidos, né, mas do mundo, se vê preso nessa armadilha de começar a manipular taxa de juros e depois você começa, você não para mais porque você fica manipulando cada vez com maior intensidade, né? Tanto em relação à expansão da base monetária quanto em relação à manipulação da taxa de juros propriamente dito, né? Então é interessante analisar os gráficos do Federal Reserve, porque fica claro, né, que, por exemplo, conforme o passar do tempo, o Banco Central foi cada vez mais baixando mais as taxas, cada vez baixando mais, né, melhor dizendo, as taxas de juros dos Estados Unidos para tentar controlar aí as crises. E as crises nada mais são do que o rearranjo da economia. É necessário que os recursos sejam realocados na economia quando existe algum problema econômico. É necessário que esses recursos sejam alocados de forma mais eficiente. Isso que são as crises, elas são relativamente naturais e se inclusive não acontecesse tanta manipulação, elas seriam muito mais tranquilas, né? Mas conforme a manipulação vai acontecendo, essas crises podem ficar extremamente preocupantes porque elas fazem com que vários empreendedores, pessoas aí, tomem decisões erradas por um bom tempo. Por quê? Porque políticos e burocratas estão manipulando a economia via taxa de juros, manipulação de taxa de juros, via expansão da base monetária, basicamente por um dinheiro que é controlado por políticos e burocratas, diferente do Bitcoin, que é descentralizado, então, e que não existe aí um dono do Bitcoin, uma série de oligarcas aí que manda no Bitcoin, é um protocolo, todo mundo sabe as regras e não existe aí o dono da bola, digamos assim, né? Então, muito interessante o que está acontecendo. Em relação aí à perspectiva de mais longo prazo, quando a gente olha para vários indicadores, Mayer Multiple, Bitcoin Rainbow Chart, né, linhas de tendência, Bitcoin Long Term Power Law, indicadores como Fear and Greed Index, a gente vê que o preço do Bitcoin não parece ainda estar muito esticado e se a gente continuar vendo taxa de juros caindo, otimismo no mercado, a gente pode continuar vendo a valorização do preço do Bitcoin e de vários outros ativos. O que pode mudar isso, então? Uma preocupação econômica global, certo? Como aconteceu, por exemplo, aqui em abril de 2025, né, o preço do Bitcoin caiu abaixo dos $80 mil. E é um cenário bastante possível, dado a dívida crescente, todos os problemas econômicos que a gente tem no mundo, novamente bolhas sendo infladas em uma sequência, né, por bancos centrais e por essa oligarquia aí que tenta controlar o mercado financeiro no mundo, certo? Então, interessante o que está acontecendo. Novamente, a perspectiva principal, mais provável, digamos assim, é a manutenção da tendência de alta, pelo menos é o que tudo indica aqui, né? E isso pode mudar caso a gente tenha uma crise global um pouco mais forte. Pelo menos é isso que parece estar mais provável aqui, na minha opinião, dando uma olhada nesses gráficos e nesses dados que eu mencionei. Para vocês, eu quero saber a opinião de vocês nos comentários, qual a percepção de vocês acerca da direção aí de preço do Bitcoin. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não esqueça de deixar o like, clicar no sininho e inscrever-se no canal. Ficar à vontade na seção dos comentários. Vou ficando por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo, ainda hoje ou amanhã no canal.